Vamos lá, meus amores, continuando nossa aula, agora redação. Hoje eu vou passar a primeira parte da revisão e amanhã eu passo o final, certo? Esse assunto aqui é do livro Produção de Texto da primeira unidade. Um assunto que a gente viu muito, a gente ainda viu em sala, que foi receita culinária, das páginas 10 a 22. O que é uma receita culinária? É um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto, como um poema, como um conto de fadas, um conto de mistério, na mesma forma. Mas o objetivo dele é apresentar instruções que norteiam a realização de um prato culinário. Para isso é organizado em algumas partes principais. A receita ela é dividida, em partes. Tem a lista de ingredientes e o modo de preparo. Essas são as partes principais. Mas uma receita pode apresentar outras partes, outras informações, como que são as partes complementares: tempo de cozimento, o rendimento, para quantas pessoas podem comer aquele prato, grau de dificuldade, se é fácil, médio, difícil, e como a gente pode decorar aquele prato. Empregar verbos no modo imperativo: adicione, corte, sempre assim, unte, e adjetivos é uma estratégia importante, pois esses elementos orientam as ações, que são os verbos, e caracterizam os ingredientes. Manteiga sem sal, salgada. Então, você sabe que tem que ser uma margarina salgada. Esse salgado é um adjetivo, né? Está dando uma característica da margarina. Então, quando vão acrescentando adjetivos, às vezes ajuda um pouquinho. Esse gênero pode ser encontrado onde a gente pode encontrar uma receita culinária? Em livros, revistas, jornais e na internet. Tem até canais só de culinária, tanto na internet e também na televisão, como a Ana Maria Braga. Ela fala de outras coisas, mas o tema principal é a culinária. Qual é o objetivo de uma receita culinária? Orientar a produção de um prato ou de uma bebida. O alvo, pessoas que se interessam por culinária, quem gosta de cozinhar, de trabalhar com esse tipo de material. Quais são as principais características de uma receita culinária? Tem a lista de ingredientes, modos de fazer, emprego, usando sempre verbos que orientam as etapas do preparo. Como eu falei, corte, unte, faça, não é assim? As receitas podem apresentar algumas partes complementares, como já vimos: tempo de cozimento, grau de dificuldade, decoração do prato, valores nutricionais. É mais difícil, mas às vezes aparece lá. Para expressar a ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se o verbo no modo imperativo. Então, vamos tirar essa ideia de que verbo imperativo só dá ideia de ordem: faça, corra, ande, sente. Não. Eu digo a forma, então eu estou pedindo, estou orientando. Vire à direita é uma orientação. Então não é só ordem, orientação, pedido. Por gentileza, sente aqui. Então eu acrescentei o termo por gentileza, mas eu fiz uma solicitação, pedido. Usei o verbo sente no modo imperativo. Nos textos instrucionais, o que quer dizer instrucional? Algo que está nos orientando, nos instruindo, nos informando. Os verbos no infinitivo mantêm a mesma ideia de recomendação ou ordem expressa pelos verbos no modo imperativo. Por isso que a gente fala unte, faça, corte, né? Assim, coe, lave. Esse assunto está nas páginas 10 a 22. Vocês irão dar uma estudada. Amanhã eu passo a segunda fase, que já vai ser da segunda unidade, o capítulo da segunda unidade, e depois eu vou passar para vocês uma lista de atividades. Na quinta-feira eu passo essa lista, da semana que vem, na sexta a gente faz uma correção comentada, certo? Beijos, meus amores, fiquem com Deus.